Tem um certo ditado que as pessoas dizem assim, a vaga foi para o brejo, quando há um problema muito grande que não se pode resolver. E tem outros que dizem assim, bicho, a vaca perdeu até o rumo do brejo, que ela não sabe nem para onde vai. É um ditado popular aqui da nossa região, já que falamos para outras pessoas de outros estados e até de outro país. Enfim, eu estava aqui analisando, e aí não poderia ser diferente, a questão da prisão do Bolsonaro, né, a prisão domiciliar, e que diz que haverá uma decisão, né, uma decisão preventiva depois desses arroubos que houve entre o filho dele, desse processo de conspiração contra o país, né, na questão da relação com os Estados Unidos, não digo nem os Estados Unidos, mas com o governo Trump, que é partidário deles, e está aí para, a partir do dia 1º de agosto, iniciar 50% de tarifas. O Brasil essa semana teve uma palavra do Lula, falando em negociar, falando em reciprocidade, enfim. Mas o que eu quero analisar hoje não é bem a questão do que aconteceu ontem. Eu quero analisar o seguinte, que eu entendo claramente que está na hora da direita procurar um líder para chamar de seu. Está na hora da direita brasileira procurar um líder de direita, consequentemente, equilibrado, que pense no país, né? Pense na questão, que tenha um entendimento de país diferenciado, pense na questão do empresariado, na questão do trabalhador, na questão do desenvolvimento do país, na modernização do país, mas que tenha um rumo, que tenha a capacidade de debater com os setores mais centro de esquerda e mais à esquerda, que é o tão falado setores progressistas, mas de maneira equilibrada. E aí me vem à tona, que falta nos faz, né, Marco Maciel? Eu adorava escutar Marco Maciel falando. Tinha uma visão de país tremenda. Era neoliberal, de direita, mas conseguia equilibrar um debate educado, um debate que avançava entre as pautas, entre as pautas progressivas, entre as pautas mais conservadoras, e também falar de modernização e até também de preservação de direitos dos trabalhadores. Que falta nos faz um Ulisses Guimarães, que falta nos faz um Tancredo Neves, que falta nos faz um Sérgio Guerra, né, aqui de Pernambuco, Joaquim Francisco, né, que foi governador, mas foi ministro, que pensa também, está em vida ainda, né, é, sobre as questões do país. Né? Então, os que já se aposentaram. Então, o que é que eu estou dizendo com isso? Que é necessário, urgentemente, que a direita brasileira saia desse extremismo perturbador, né? Que não fala sobre os verdadeiros problemas do país, que não tem a capacidade de observar os erros da esquerda, porque todo governo tem erros, e que possa sentar na mesa e ter um debate austero, um debate que vá à frente, né? Que dê um passo melhor, e não ficar refém de um sujeito, aqui para nós, vocês me desculpem se vocês gostem dele, mas Bolsonaro é desqualificado no sentido de desqualificação de ignorância. Bolsonaro é um cara desqualificado no sentido de ignorância, não conhece o Brasil, né? Não sabe qual o problema do Brasil, o que é que a gente pode avançar, né? As micros e macro regiões, né? As estagnações de algumas regiões, o desenvolvimento de outras, como equilibrar isso aí, os grandes problemas do Nordeste, os grandes problemas do Sul, do Sudeste, porque em toda região tem problema, né? E qual o pensamento que possa alavancar o processo de melhoria de vida, né? Equacionar os problemas sociais. Então, colocar um debate verdadeiro e não ficar agarrado a um extremismo que não vai levar a nada e que o resultado é isso aí. E que o resultado é isso aí. Eu vou dizer a você o que é que o Bolsonaro se preocupa com os filhos dele e com ele. Com os filhos dele e com ele. Você pode até ser partidário dele, pensar diferente de mim. Mas eu penso claramente nisso. Né? Eu não vejo, desde que Bolsonaro foi presidente, e até o momento, nada que tivesse assim, é início, meio e fim. Né? Uma construção de um raciocínio lógico que pudesse tirar o país, melhorar o país. Né? Mas não, é sempre puxando corda
querendo menosprezar algum, né, eliminando os outros, e só eles são bons. Então, eu creio que já está na hora, e já passou da hora, para entrar, sim, no processo competitivo para as próximas eleições do outro ano. E aí a direita vive um dilema, vai ficar agarrado com o Bolsonaro? E por quê? Vai ser esse o debate? Esse debate, para vocês que não estão atentos ao que está acontecendo, alimenta favoravelmente a quem está no poder, a esquerda. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Você pode até dizer, não, não sei o que, não. Mas isso aí, veja só, vou lhe dar um exemplo claro. O Congresso Nacional, com maioria do Centrão lá, através do Ciro Nogueira de direita, né, fizeram aquelas pautas bombas lá contra o governo, isenção de imposto não aprovaram, ao mesmo tempo aprovam o número de deputados, né? A cobrança do IOF só para as grandes fortunas, também acharam que não, que o rico tinha que ser preservado. E na outra semana tem as taxas do Trump, né? Instigada pelo filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, falar Eduardo Bananinha, lá nos Estados Unidos. E aí, de pronto, né? De pronto, o Jair Bolsonaro já vem e diz que é o certo. O filho dele aqui, que é senador, diz que tem que ser dessa forma, porque isso é feito uma bomba da Segunda Guerra. Estava dizendo que o Brasil tem que levar mais cacetada para livrar eles. Ora, você já pensou se isso fosse o inverso? Se tivesse acontecendo com o presidente atual, quando ele foi preso e tudo mais, essa concepção de conspirar contra o próprio país, vocês estavam falando outra coisa. E o que eu estou dizendo é o seguinte, passou da hora, né? Porque eu sei que tem muita gente de direita que pensa bem, que pensa o país, né? Que pensa diferenciado, que não está afim de extremismo, mas está afim de uma política diferente do que já existe. E está esperando, poxa, onde é que eu vou aterrissar aqui? Onde é que a gente vai aterrissar aqui com a nossa concepção de ideias? E não tem ninguém. E fica só nesse puxa-encolhe, puxa-encolhe. E isso só vai alimentando e retroalimentando o discurso, e aí um discurso favorável e um discurso que não se pode dizer que vai de encontro aos interesses do país, né? Porque hoje quem está indo, hoje quem está com o discurso de interesse para proteger o empresariado brasileiro, o emprego brasileiro, o processo de exportação é a esquerda. Por incrível que pareça. Onde isso era uma pauta que o pessoal falava, que a esquerda também nunca foi diferente. Os governos anteriores, que mais ganhou dinheiro foi o agronegócio e bancos. Se isso é governo de esquerda, eu não sei mais o que é governo de direita. E continua do mesmo jeito. Em nenhum momento o governo atual ameaçou, né, o livre capital, o livre negócio, ameaçou o sistema financeiro ou o agronegócio. Pelo contrário, os planos safras dos governos do Lula sempre foram maiores do que o do próprio presidente Bolsonaro, né? Os valores de subsídio. Então é isso que a gente está falando. Passou da hora já de absorver. Olha, quem vai representar a direita? Uma direita equilibrada, que saiba, que não seja ignorante e que trate os problemas do país com profundidade e com verdade e com honestidade, não sendo desonrado. Esse sim é o grande dilema da direita brasileira. Eu não estou falando da extrema-direita, não, porque a extrema-direita é o que é. Ela é aquilo ali, não tem o que você... Não, é aquele velho ditado, é o pé de abacate que não dá jaca. Que só pensa né, do quanto pior melhor, para melhorar alguma coisa e termina piorando tudo. Agora, a grande maioria, que é a grande direita, não é verdade, que quer um país democrático, que quer um país que avance, né, que tenha fundamentos e que possa debater com a centro-esquerda, com a esquerda progressista, a centro-esquerda, né, que hoje está no poder, tem que ter alguém inteligente. Tem que ter alguém que debata de igual para igual. E não está deixando de estar lacrando para a internet, né, e criando falas absurdas. A direita liberal verdadeira não é esse caminho que a gente está vendo aí, não. Então, a direita hoje precisa de um líder para chamar de seu. Porque se continuar nesse cenário que eu estou vendo, não abrindo espaço, não tentando conversar para as novas lideranças, esse filme eu já vi, e o filme vai ser derrotado de novo pela esquerda progressista e pela centro-esquerda. Mas eu estou falando com fé de ofício. Então, já passou da hora
de se ter, sim, um líder de direita que a gente possa, que até a esquerda possa elogiar. Poxa, era de outro campo, mas era um homem que você podia sentar e conversar. Então é isso que a gente fala, é isso que a gente pensa, né? Então, esse pessoal tem que tomar aí um pouco de sabedoria daqueles, né, da direita que estão aposentados ou daqueles da direita que já partiram, mas que tinham um equilíbrio tremendo de visão de país e de como modernizar, de como melhorar e de ter a capacidade, né, de contra-argumentar ao discurso da esquerda, dentro de um equilíbrio e de uma respeitabilidade, cada um com seus pontos de vista, cada um com seus pontos de vista, como aconteceu em épocas passadas, né, quando Lula perdia para Fernando Henrique, o debate era interessante, né, da social-democracia com o pessoal da esquerda, né, dos setores progressistas, mas que você tinha algo para escutar, alguma coisa boa da esquerda, alguma coisa boa daqueles que já estavam no poder, que a social-democracia se aliava naquele momento com a direita, e aí o povo decidia qual a melhor proposta. A gente tem que voltar a decidir qual a melhor proposta, e não decidir pelo aquele que está no poder, achando, né, que tudo será uma maravilha para você. E aí a gente vê a tragédia que nós estamos vivendo hoje. Então, ou a direita tem sim que tomar uma posição de buscar um líder verdadeiro, honrado e que trate das coisas do Brasil com seriedade e que proteja os interesses brasileiros em outros países e que os problemas aqui domésticos sejam resolvidos aqui, né? Então, é isso que a gente observa. E se você quiser um exemplo, eu vou dar agora. Quem lê, quando foi nos tempos de chumbo, ou falado, quando foi instaurada e instalada, né, a ditadura militar no país, os problemas domésticos a gente já sabia quais eram. A gente não tinha muita liberdade. Mas os interesses do país, em relação à exportação, à importação, né, ao empresariado, esses que estavam no poder lá naquele tempo era liderado pelo Delfim Neto, né, que já partiu, mas tinha capacidade de conversar também com a esquerda. Para vocês que não sabem, Delfim Neto era um dos conselheiros de Lula, no primeiro e no segundo mandato. Delfim Neto, que foi ministro da direita da ditadura, foi ministro dos governos militares do país. Mas faziam o seguinte, sabiam separar as coisas. Interesses do país eram interesses do país. Os problemas domésticos iam sendo feitos aqui mesmo de maneira errônea, né, de maneira abrupta e ditatorial. Mas tinha sim uma concepção de preservar o país. E essa extrema-direita que está aí hoje não preserva o país. Quer preservar o meu interesse para eu não me prejudicar. E que o país se dane. Essa é a grande verdade. Então, passou da hora daqueles que comungam com o pensamento de direita, com o pensamento neoliberal, buscar um representante de direita inteligente, honrado e que trate as coisas do país com seriedade. E que o debate político seja, de fato, restabelecido no país. E que o debate político seja restabelecido no país. Senão, a gente vai continuar nisso, e isso é uma bancarrota, e isso não agrega, e isso não faz com que um país seja grande. Fica só nessa miserabilidade que a gente está vendo agora, né? O debate agora é esse, só se fala nisso, né? Da tornozeleira eletrônica de Bolsonaro. O problema do país não é esse. O Bolsonaro tem que resolver os problemas dele com a justiça. Eu não estou aqui para julgar Bolsonaro. Eu estou dizendo o seguinte, que a direita não pode ser refém de Bolsonaro pelo resto da vida. A direita não pode ser refém de Bolsonaro. Ela tem que, sim, dar uma alternativa ao povo brasileiro de comungar de algum pensamento, né, um pensamento lógico, um pensamento que também trate seja progressista, que seja democrático, mas de melhoria da vida das pessoas. E a esquerda continua no seu papel, né, progressista, de também mostrar, já está no governo, de mostrar onde que ela pode avançar mais. Isso sim é um debate inteligente. E aí a população terá a capacidade de decidir, não por pessoas, mas pelo melhor projeto e pela melhor proposta. Eu sei que ninguém gosta de falar disso. Ah, isso é conversa para boi dormir, já deve estar falando, ninguém quer saber disso. Pois bem, enquanto a gente não quer saber disso, a desgraça continua
por falta de ausência de políticas públicas verdadeiras nos municípios, nos estados e na União, que é o Brasil. Como a gente mora no município, é o que mais sofre. Como a gente é do estado, é o que mais sofre. Porque um repercute no outro. Políticas públicas que melhoram a vida das pessoas não devem ter, não deve ter carimbo partidário. Deve ser políticas de Estado. Deve ser políticas de Estado.